Tudo bem, vamos para a questão 22. A questão 22 ela fala o seguinte: o preço do litro de determinado produto de limpeza é igual a 0,32, ou seja, 32 centavos, porque está em reais. Se um reservatório industrial tem a forma de um paralelepípedo retângulo reto, medindo internamente 1,2 decâmetros, 125 centímetros e 0,08 hectômetros. Então, o preço que se pagará para encher esse reservatório com o referido produto de limpeza será igual a quanto? Primeiro, né? Aqui ele faz uma relação de litro com valor em reais, certo? Então, ele pode perguntar a questão em litro e oferecer, na verdade, a questão em litro e pedir em reais, ou oferecer quanto foi gasto e pedir a quantidade de litro e assim por diante. Tem essa relação aí de litro com reais, certo? Nesse outro caso aqui, dessa informação, ele traz que a figura é um paralelepípedo retângulo reto. Então, dessa ideia de paralelepípedo retângulo reto, você desenhando facilita muito a sua ideia, o que é que vai utilizar aqui. A gente tem um paralelepípedo retângulo reto nessa estrutura aqui, tá? Então, fazendo a figurinha só para ter uma base. Nossa, ficou horrível esse. Piorou. Mais uma tentativa e última. Fechou. Esse valor específico, a gente não sabe exatamente, olhando assim, né, de primeira, onde é que ficam localizados, se fica aqui, se fica aqui. A gente não sabe porque está tudo misturado, as unidades. Então, o próximo passo, após fazer o desenho, é importante a gente converter essas unidades para a mesma, para uma única. E como é a tabela de conversão? Tabela de conversão não pode esquecer que é uma musiquinha ou uma frase, né? Eu gosto de falar a frase da seguinte forma: agada, mole de cachorro manso. Horrível, horrível, mas funciona, então é isso que a gente vai utilizar. Após a letrinha aqui a gente completa com M, todas as 6, exceto a do meio, para ficar na medida de comprimento certinho que ele está, certo? Dito isso, a gente vai transformar a partir de agora a primeira, que é decâmetro, que é essa daqui. Decâmetro 1,2, para qual eu vou transformar? Você tem a opção de transformar diretamente para metro ou de transformar para decímetro. Por que decímetro se a gente não utiliza? Pois é, decímetro ele tem uma relação muito importante com metro. A gente sabe na teoria que um decímetro cúbico, que é o que você vai ter aqui de volume, é equivalente a 1 litro. Ah, mas ele deu aqui em litro, então maravilha. Se a gente tem essa relação de medidas de comprimento com medidas de capacidade, vai ser bem importante a transformação aqui de cara. Então, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? A gente tem essa lógica. Então, concorda se eu transformar todas para decímetro cúbico, eu vou ter o resultado do volume em decímetro. Desculpa, se transformar cada uma para decímetro, eu vou ter o resultado em decímetro cúbico? Porque o volume disso aqui é a multiplicação das 3 dimensões. E aí, decímetro vezes decímetro vai dar decímetro cúbico, que é justamente essa relação que a gente tem, ok? Só demorando um pouquinho para explicar essa ideia da teoria. Voltando aqui para a parte prática, 1,2 decâmetros para decímetro é equivalente a 120. Por quê? Avancei uma casa, avancei duas. Então, a vírgula avança 2 casas para a direita. Avançando uma casa vai ficar 12, porque a vírgula fica aqui no finalzinho, tá? E avançando mais uma fica 120, porque fica aqui também no finalzinho. Então, é essa medida aqui que a gente utiliza. Da outra, que é 125 centímetros, para decímetro eu estou voltando uma casa. Então, se a vírgula está aqui, todo número inteiro, a vírgula está no finalzinho do número. Se eu volto uma casa, vai ficar 12,5. Ok? Então, essa é a unidade a medida que a gente vai utilizar. E, por fim, 0,08 hectômetros, que está aqui,
A gente vai ter que avançar 1, 2, 3 casinhas. Avançando 3 casas, a gente tem da seguinte forma o resultado. 0,8 avançando 1, 8 avançando 2, 80 avançando 3. Então, essa medida aqui é que a gente vai utilizar, tá bom? Então, eu poderia preencher aqui no desenho que 120, que é a maior de todas, está aqui, de acordo com o meu desenho. 80, vamos dizer que está aqui na perspectiva, e 12,5 está aqui. Tanto faz, tá? Depende muito do desenho que você coloca. Onde você vai encaixar as medidas aqui, na parte prática não tem muita importância. Só é importante chegar nas 3. Chegou nas 3, o volume é a multiplicação destas. A gente vai multiplicar 120 por 80 e o resultado por 12,5. Fazendo essa multiplicação, você pode fazer para verificar. Vai dar 120 vezes 80 vezes 12,5 é igual a 120 mil. 120 mil o quê? 120 mil decímetro cúbico, porque cada unidade estava em decímetro. Tudo bem? Então, nessa lógica que é 120 mil decímetro cúbico e 1 decímetro cúbico está equivalente a 1 litro, a gente tem como resposta em litros essa ideia de 120 mil litros também. É idêntico. Decímetro cúbico com litro, tá? Então, qual é agora a resposta do problema? Se 1 litro equivale a 0,32, então 120 mil litros equivale a 120 mil vezes 0,32, que simplesmente vai dar 38.400, tá? Então, a resposta final é isso aqui, ó. Se 1 litro está para 0,32, 120 mil litros está para quanto? Multiplicação cruzada, né? Vai ser x 120 mil vezes 0,32, por fim, 38.400. Pode fazer a verificação aí, tá? Isso em reais. Gabarito, então, a letra C. De certo. Fechado? É isso, vamos para a próxima.